Há uma diferença muito grande entre interpretação e compreensão. Interpretar significa ir além do que está escrito no texto. Quando você interpreta, você deduz, infere, depreende, conclui. Que são ações que não são explícitas na leitura do texto. Você precisa, na realidade, observar que existirão frases, mensagens subtendidas. Então, interpretávamos de novo: inferir, deduzir, concluir, depreender. São palavras muito usadas pelos concursos, pelas bancas de concurso, que demonstram que não está clara a mensagem. Eu preciso ir além do que a banca escreveu. Mamãe, compreensão. Já compreensão significa as informações simples, aquelas que somente com uma leitura eu consigo entender o texto. A compreensão é a informação superficial, aquela que foi escrita, que eu não preciso ir às entrelinhas, eu não preciso deduzir, eu não preciso metaforizar para encontrá-las. Interpretação de texto é o elemento chave para o resultado acadêmico, eficiência na solução de exercícios e mesmo na compreensão de situações do dia a dia. Quantas vezes você não interpretou por meio de um gesto de alguém que esta pessoa não queria por perto? Quantas vezes você não interpretou por meio de uma propaganda os limites a que elas chegam, né, a falta de limites muitas vezes, para vender um produto? Pois bem, você é um ser humano dotado de inteligência e consegue interpretar o que está ao seu redor. Para, na realidade, interpretar em concursos, só precisa treinar um pouco. É preciso uma leitura atenta, conhecimento prévio sobre o assunto. Mas não entendi conhecimento prévio. Pois é, quanto mais conhecimento você tem de mundo, obviamente você vai interpretar melhor. Vai ter uma chance de ter estalos maiores e vai conseguir chegar mais próximo daquilo que o autor queria dizer, daquilo que o texto queria dizer. Com certeza. Né? Interpretar e compreender é ter domínio da língua. É você observar que uma palavra pode ter vários sentidos. É você entender que significação, sentidos, significados, não só se tem um, se tem vários. É você perceber que os textos estão determinados por influências, o tempo, o espaço, aquele que escreveu, o público que vai receber tal mensagem. Tudo isso interfere no momento da interpretação de um texto. Já percebeu uma coisa? Que há textos que são para crianças, há textos que são para adultos, há textos que são para uma classe específica, há textos que são para a massa popular. Tudo isso precisa ser observado quando você está interpretando um texto. Então, a partir de agora, se destitui um pouco de suas crenças e passa a enxergar aquilo que o autor escreveu. Mas antes, vamos ver, né, mais uma questão interessante. Olha, é muito importante também, além de tudo isso que eu falei, tudo isso é muito importante, você também observar o vocabulário. Já percebeu que até a linguagem de um texto demonstra se ele é de fácil acesso ou não? E quanto mais fácil o acesso dessa linguagem, mais fácil também será o entendimento? Até a seleção de vocabulário, de palavras, também vai nos fazer interpretar com maior facilidade ou não um texto. É muito importante que você passe a observar todas as arestas na hora de interpretação. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de muito treino. Vamos agora a algumas dicas de como você pode interpretar melhor. Vamos lá? Primeira delas, seja atento à primeira leitura. Inclusive, você não tem muito tempo num concurso de ler diversas vezes, né? Então é interessante que você leia a primeira vez e essa leitura seja bem atenta para que você possa captar o máximo de mensagens. Não esquece, o texto tem intencionalidade. Ele tem uma intenção. Ele tem uma vontade ao expressar aquela mensagem. E esta vontade
é o que faz com que a predominância desse texto, né, ela indique um tipo de interpretação daquilo que se quer dizer. O primeiro contato é muito importante, né? E você vai começar a perceber o assunto tratado e a posição do seu autor, que muitas vezes pode não ser a sua posição, tá? Pois é. Somos muitas... outrora somos pessoas que queremos que o texto diga aquilo que a gente quer. Não, o texto vai dizer aquilo que o autor quis dizer. Até a data, por exemplo, de um texto, até a referência bibliográfica numa prova, você deve olhar, porque isso pode definir a mensagem que se encontra ali. Eu não sei se já observaram os textos da época da ditadura militar, principalmente daqueles que foram rebeldes à ditadura, você vai perceber que existe uma mensagem por trás. Como é que eu sei isso? Eu sei porque eu aprendi o contexto do que foi o regime ditatorial de governo. Cale-se. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. E o cálice tem a ver com a taça, mas também tem muito a ver, neste contexto, por conta da ditadura, com o verbo calar. Sinônimo de censura naquele momento. Sinônimo de não poder dizer aquilo que queria dizer, de não poder criticar o governo. Então, vamos começar a mergulhar também naquilo que o autor quis dizer. Leia atentamente, sem interromper a leitura, para não quebrar a concentração e o raciocínio. Eu vou ler em partes, eu vou ler o texto em partes, eu vou ler em cotas. Não! Leia o texto inteiro. Entenda a unidade. O texto é um tecido, ele é uma unidade. Entenda esta unidade. Ok? Continuando. Vamos observar que no ato da leitura, você já pode começar a destacar as palavras que você não conhece. Essas palavras que você não conhece, não quer dizer que você não consiga saber o que elas querem significar. Mas você vai ter que ter um experimento, vai ter que ter um gosto para entendê-las dentro do contexto. E isso se faz, como eu digo aqui, associando o assunto ao contexto para que você possa deduzir o significado daquelas palavras. Elas podem, outrora, deixar você confuso, mas também elas podem deixar você muito, até um pouco depois confortável, quando você entender o contexto e perceber que elas estão ali por tal significado, por tal sentido. Então, destacar as palavras que você não conhece é interessante para quando você terminar a leitura, você poder deduzir o que elas querem dizer. Dicas. Todos precisamos de dicas para interpretar. E na Coppev, principalmente, porque os textos costumam ser literários. Lembra que eu disse na aula anterior? Os textos costumam ser textos com vários significados e textos que podem até retratar a realidade, mas de uma maneira poética. José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Machado de Assis e tantos outros literários, ok? Show de bola. Amaram a dica 2? Vamos para a dica de número 3. Destaque as palavras-chave de cada parágrafo. Elas são fundamentais para compreender a leitura. Mamá, como vou saber que uma palavra é chave? Daqui a pouco interpretaremos um texto, que inclusive é uma música, mas as palavras-chave são aquelas que você percebe que nelas estão circundando por elas o sentido daquele parágrafo. Quando você termina um parágrafo, você tem a condição de perceber, ou até no caminho e no percurso da leitura, a importância que algumas palavras têm no contexto que vai se construindo ao longo do texto. E engraçado que muitas vezes as palavras-chave podem expressar algo a princípio, mas depois, com esse percurso da leitura, você perceber que elas não estão querendo dizer aquilo, sim outra coisa. Estar atento é muito bom. Pessoas que têm problemas muitas vezes com barulho, né, com movimentação de alguma coisa que está ao seu redor, elas vão ter um pouco de problema para interpretar. Mas treine sua mente.
Treine sua mente em alguns momentos de barulho. Eu, por exemplo, faço isso. Estudar na sala da casa dos meus pais, enquanto a família está praticamente reunida no domingo. O que é que eu faço desse jeito? Eu treino o meu psicológico para também poder entender textos, interpretar, mesmo diante de uma situação de conflito como é a de um barulho. Porque muitas vezes você faz a sua prova de concurso e você percebe que onde a escola que você vai fazer está, num domingo principalmente, está acontecendo um paredão, uma festa. No lado de fora dos muros da escola, você percebe que há toda a movimentação da sociedade naquele momento. E você fica ali, ai, chateado. Não. Entenda que você precisa criar algumas técnicas e destacar as palavras-chave, isso é muito importante. Inclusive, as palavras-chave, tá? Tira esse S que tá aí, ai que horror. Palavras-chave, porque a segunda parte, a segunda palavra, ela não é, nesse caso, não vai para o plural, tá? Uma ótima dica, vou começar a pôr em prática. Vamos voltar só um pouquinho, estar atento à leitura, já começar a perceber o assunto central e qual a posição do autor, se ele está a favor ou contrário a determinado sentido, ideia, né? Depois, eu vou destacar as palavras que eu não conheço o significado. Isso vai me fazer, ao percurso da leitura, perceber que significado elas adquirem dentro daquele contexto. Em seguida, vou marcar as palavras-chave. Palavras que eu sei que naquele parágrafo elas tomam uma proporção de importância maior. Vamos agora à quarta dica. Elaborar uma pergunta. Meu Deus, como isso é interessante. Para você que tem muita dúvida de interpretar, elabore perguntas, né? O parágrafo que você perceber que está problemático, que ele não está sendo fácil interpretar, você vai lá e diz assim, por quê? Por que tal coisa, né? Por que cotidiano? Na música próxima que a gente vai, o texto que a gente vai analisar. Por que cotidiano? O que essa palavra tem a ver com o texto? Porque ela é o título, ela rege que importância nesse texto? Quando você faz perguntas e você busca respondê-las, quer dizer que você conseguiu o que a banca propôs para você. Você conseguiu discernir, né, aquele texto, aquelas ideias, para poder fazer as questões. Outrora as questões podem pedir a ideia central, outrora as questões podem pedir para que você observe uma linha, ou até um período, um parágrafo. A banca dá a condução, a partir do comando das questões, o que ela deseja com relação ao texto. E é muito importante que mesmo que ela diga assim, linha 1, período 1 do primeiro parágrafo, ou parágrafo 1 todo, por exemplo, você não pode descontextualizá-lo da unidade central do texto. A contextualização daquilo ali é importante, não pode deixá-lo solto. Concorda? Então, elaborar uma pergunta para aquele parágrafo que você não está entendendo, ou para aquela ideia do texto em algumas partes específicas que você passou a não entender. Gostaram da dica? Vamos para a próxima. A próxima dica diz: questione o texto inteiro. Questione o motivo pelo qual o autor usou determinada forma para se expressar. Questione até a linguagem. Por que o texto utiliza esta linguagem? Para que o texto foi escrito? Para quem o texto foi escrito? Por que o texto foi escrito? Onde o texto foi escrito? Como o texto foi escrito? Quem escreveu o texto? Então são maneiras de você se perguntar e que automaticamente, por conta de você ter lido, as respostas vão surgindo naturalmente. Qual a intenção do texto? Nossa, minha gente, tudo na vida tem intencionalidade. Tudo. Até um oi que você dá numa balada para uma amiga, um amigo, um colega, sei lá, um conhecido que você diz, oi, oi. É diferente. Tem uma intenção. Oi! Outra intenção. Os textos possuem intenção. Aquilo que você pronuncia possui uma intenção.
E não de outro modo, ó, né? Qual teria sido a intenção dele? E qual não teria sido a intenção do autor? E as palavras utilizadas? Será que elas indicam alguma coisa? A maneira como ele usou as palavras indicam alguma coisa? Por exemplo, você encontra um texto com uma linguagem muito rebuscada, você diz, nossa, esse texto não é de hoje. Repara, uma linguagem rebuscada, um texto com palavras não tão usuais hoje em dia, você já entende que é um texto que não é de hoje, que não foi de hoje escrito. Ou talvez de hoje, por alguém ainda que teve uma educação no passado. Se é um texto mais descolado, com uso de gírias, e gírias tão frequentes e atuais, você diz, opa, é um texto contemporâneo? Então a linguagem diz muita coisa. Todas essas indagações te levarão à compreensão do texto, né? À interpretação desse texto. Dica 5. Maravilha! Vamos para a dica número 6. Faça uma síntese do texto com suas palavras. Crie um resumo com suas palavras sobre esse texto. Claro, mental. Na prova não haverá tempo de fazer tudo isso assim escrito. Vai ser tudo mental. Vai ser tudo assim, ó, mais rápido, claro, quando você passar a treinar e a resolver questões. Não esqueça, vai estudar para concurso, baixe aplicativos de questões. Você sabe que vai precisar deles, com certeza. Mamá, faça uma síntese do texto com suas palavras. Sempre de acordo, claro, com a intenção do autor. E aí você vai dizer o seguinte, você vai dizer, né? Esse texto pode ser, né, a partir de suas ideias, entendido da seguinte maneira. Então ele disse isso, disse aquilo. Ou seja, com poucas palavras você vai fazer um resumo desse texto. Mamá, são dicas maravilhosas, maravilhosas. Agora sempre tenha cuidado. Quando você começa a colocar suas impressões, aquilo que você acha no texto, sabe como é que se chama isso? Extrapolação. Não extrapole. Só vá até onde o texto permite, né? E aqui diz, ó, deduza. Deduza informações, claro, todas com embasamento e com algum tipo de pista que o texto demonstre. Pelo amor de Deus, tenha muito cuidado. Gostaram das dicas, meus amores? Pois é, a partir de agora, a gente vai analisar, olha que legal, a gente vai analisar uma música, né, de Chico Buarque. O nome da música é Cotidiano, né? E essa música, ela consegue fazer com que nós interpretemos algumas coisas assim, maravilhosas, né? Inclusive, vou colocar pra gente a música pelo Seu Jorge, porque assim, é até um pouco mais cotidiana e um pouco mais balançante, né? Pelo Seu Jorge. Ó. Você está conseguindo ouvir? Acho que sim, né? Vamos entender uma parte dessa música. Vamos lá. Opa. Muito legal, né?
e me beija com a boca de hortelã. Gente, essa música, ela tem uma coisa muito interessante, assim, a palavra cotidiano já é uma palavra que causa. Inclusive pode-se falar cotidiano e quotidiano, há essas duas formas de escrita. Cotidiano significa o dia a dia. E a música traz essa palavra dia em todos os versos. Todo dia, todo dia, todo dia. Quase todos, né? Outra coisa interessante. Ela faz tudo sempre igual, todo dia. Existe um pouco de pleonasmo na mensagem, né? Pleonasmo é a repetição, não sei se lembra da nossa aula de figuras de linguagem. Pleonasmo é a repetição. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Eu não sei se perceberam, mas existe uma progressão temporal, né? Porque me sacode às 6 horas da manhã, ó, esperando para o jantar, boca de feijão. Então você começa a perceber que em algumas partes do texto, eu imagino se é tarde, se é manhã, se é noite. A gente começa a imaginar a marcação temporal por meio de algumas palavras. Outra coisa que me faz assim pensar, né, é que até parece que ele está amando tudo isso que está acontecendo na mensagem. E é um homem, porque eu não sei se perceberam, mas é uma música de 1971, ó. Então, com certeza é um homem falando, e no caso foi Chico Buarque, para uma mulher, né? É uma figura masculina. E ela faz tudo sempre igual. Eu não sei se você percebe, mas se colocarmos essa mensagem para a atualidade, a gente tem a ideia da repetição da mulher. Ou seja, o faz tudo sempre igual, nos dá a entender a mulher, entre aspas, que ela é a mulher que trabalha em casa, que faz para o marido, né? Gente, isso é um tanto machista, é um tom um tanto machista na música. Não quer dizer que o lírico é esse que diz, todo dia ela faz. Eu lírico é a voz que está dentro da música, tá? Não é do Chico, é a voz. E me beija com a boca de hortelã, diz que é para eu me cuidar. Então percebe-se que ela tem um cuidado muito grande com o homem, tal qual a gente encontra em casamentos tradicionais, em que a mulher não trabalha, por exemplo. Todo dia eu só penso em poder parar. Olha um indício no primeiro verso da terceira estrofe, que não é tão feliz a sua vida. Eu só penso em poder parar para poder comer. A boca de feijão seria tarde. 6 da tarde, como ela de se esperar, ela pega e me espera no portão. Ela não tem uma vida pública. Ela tem uma vida natural. Ela tem o direito natural, que é o quê? De poder cuidar do marido, da casa e da família. Ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. É aquela mulher apaixonante, aquela mulher, né, cuidadosa. Toda noite ela diz, esperando me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor. Então, eu realmente sei que aqui é o momento, talvez, da copulação, o momento do amor, do sexo entre eles. E me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor, né? E nesse momento a gente sente, sim, a questão carnal entre eles. E a música termina como inicia. Ou seja, mamá, criando um ciclo que não acaba. Que a palavra cotidiano tem tudo a ver com essa ideia de repetição e reprodução das mesmas ações todos os dias. É um homem que trabalha porque, né, acorda às 6 horas da manhã, então é alguém que é o dono da empresa, talvez? Não, mamãe, talvez seja um trabalhador. Alguém que trabalhe como um operário, por exemplo. E a mensagem meio que traz isso, né? Meio que traz essa ideia. Mamá, nossa, como você foi longe nesse texto. Isso é interpretar. Não é só ouvir uma música só pelo balançar. Não é só ler um texto só para dizer que sabe ler. Mas é interpretar. Por favor, interpretar. Tá bem? Queridos, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Todo dia ela faz tudo sempre igual.